No dia 14 de janeiro de 2002, um maquinista e seu auxiliar estavam no comando de um trem carregado de carvão que havia saído da cidade de Russell em direção à cidade de Shelbyana, ambas no estado do Kentucky, Estados Unidos. Eram por volta das 2h47 da madrugada, quando o trem estava se aproximando de uma curva na encosta de uma montanha próximo ao rio. O maquinista e seu auxiliar viram uma luz vindo do outro lado da curva e logo deduziram que era outro trem, viajando nos trilhos paralelos no sentido contrário. Por isso, o maquinista desligou as luzes do trem para não cegar a tripulação que cruzaria o seu caminho. Mas quando eles fizeram a curva, não viram nenhum trem. Ao invés disso, haviam 3 objetos voadores pairando sobre os trilhos. Os OVNIs estavam usando luzes que aparentemente pareciam vasculhar o rio e a montanha. As naves tinham um aspecto metálico prateado, possuíam várias luzes coloridas próximo à parte inferior e no meio, não tinham janelas e mediam aproximadamente 6 metros de comprimento por 3 metros de altura e estavam sobrevoando os trilhos a aproximadamente 3 metros de altura. Naquele momento, os sistemas do trem e o computador de bordo enlouqueceram, marcando dados sem sentido, e os 2 motores da locomotiva desligaram-se. Devido a isso, o trem estava fazendo pouco barulho e talvez, segundo o maquinista, este foi provavelmente o motivo pelo qual os objetos não viram o trem. E exatamente às 2h47, sabemos o horário exato porque o relógio do maquinista parou naquele momento, o trem atingiu um dos OVNIs a uma velocidade de aproximadamente 50 km por hora, carregando 16.000 toneladas de carga. O objeto cortou a parte dianteira e traseira de comando e ainda atingiu os 2 primeiros vagões de carvão, destruindo-os. Após o impacto, todos os 3 objetos saíram voando e desapareceram. A locomotiva ativou automaticamente os freios de emergência e o trem foi parar quase 2,5 km após o choque. Depois que o trem parou, a energia da locomotiva foi restaurada e o maquinista e seu auxiliar entraram em contato com a central em Jacksonville, na Flórida, e contaram tudo o que havia acontecido. Eles foram orientados a tentar levar o trem, mesmo avariado, até um pátio que não estava mais sendo usado na cidade de Paintsville. As locomotivas estavam destruídas e os vagões pareciam terem sido atingidos por um martelo gigante, mas ainda assim eles conseguiram seguir vagarosamente pelos trilhos até Paintsville. Por volta das 5h15, eles finalmente chegaram ao pátio inativo e pararam o trem. No estacionamento, eles conseguiram ver várias luzes de veículos e imaginaram se tratar da equipe da empresa que iria prestar a devida ajuda a eles. Ouviram as portas dos carros baterem e várias pessoas se aproximarem correndo, mas quando chegaram não viram funcionários da empresa, e sim várias pessoas com roupas estranhas que rapidamente começaram a inspecionar o trem. Uma destas pessoas se apresentou como Ferguson, apertou a mão do maquinista e pediu que a dupla o acompanhasse até o antigo escritório do pátio. Junto com eles, outras pessoas também entraram e começaram a fazer centenas de perguntas, querendo saber todos os detalhes do incidente. Assustados, o maquinista e seu auxiliar pediram várias vezes para falar com seu chefe, mas os pedidos foram negados e seus celulares confiscados. Após o intenso interrogatório, a dupla foi informada que seria testada clinicamente para sua própria segurança antes de serem liberados para irem embora. Depois de horas de conversa e testes, o maquinista e seu auxiliar foram colocados em outro trem para a cidade de Martin, também no Kentucky. E no caminho, entre o antigo escritório e o trem que os levaria embora, eles viram que a locomotiva e os vagões danificados haviam sido retirados. Mais à frente, havia uma enorme tenda onde ouvia-se o zumbido de equipamentos, aparentemente com pessoas trabalhando em algo. E segundo o maquinista, mesmo que ele não pudesse ver o que estava abaixo da tenda, ele acreditava que este algo era provavelmente a locomotiva e os vagões danificados.
Antes de partir também, os dois foram advertidos por Ferguson que eles não deveriam dizer nada a ninguém sobre o assunto, pois aquele era um caso de segurança nacional. Quando finalmente chegaram a Martin, no Kentucky, o maquinista e o auxiliar foram recebidos por funcionários da empresa, que também fizeram um intenso interrogatório com a dupla. Em seguida, os dois fizeram testes de drogas e foram enviados para Shelbyana, que era o seu destino final caso o acidente do OVNI não tivesse acontecido. Lá, eles descansaram para que no dia seguinte pegassem um outro trem em direção a Russell, de onde eles haviam partido inicialmente. No caminho, eles passaram por Paintsville e no pátio desativado não havia sinal do trem, das partes danificadas, nem da tenda, nem dos carros. Enfim, era como se nada nunca tivesse acontecido ali, como se ninguém nunca tivesse estado naquele local. Após o incidente, o maquinista e o auxiliar seguiram suas vidas normalmente. Neste caso, temos um incidente bem raro que envolveu um choque com uma nave possivelmente alienígena em um trem. Coloco o objeto como possivelmente alienígena porque nenhuma máquina voadora humana conhecida que fosse atingida por um trem ao ponto de destruir a locomotiva e 2 vagões iria ainda ter condições de voar para longe. E este tipo de incidente é extremamente raro, já que é muito difícil atingir um OVNI, seja propositalmente ou não. E se em algum momento poderia haver dúvidas sobre a possível origem do objeto que atingiu o trem, quando várias pessoas estranhas surgem fazendo interrogatórios, confiscando bens e pedindo segredo pela segurança nacional, fica claro que o caso seria abafado e de que então provavelmente era algo ufológico. O mesmo procedimento é feito também quando há queda de naves ou casos ufológicos muito contundentes. Agentes governamentais ou militares entram em cena, recolhem tudo, interrogam testemunhas e fazem de tudo para que o caso seja acobertado. Outra característica clássica de casos ufológicos que está presente neste incidente é a interferência que aparentemente os objetos fizeram nos sistemas do trem, chegando ao ponto de desligar os motores da locomotiva, o que acabou se tornando um fator de sorte, já que o trem acertou o OVNI com uma velocidade um pouco mais baixa do que seria o normal, caso o trem estivesse funcionando normalmente, e talvez mais rápido, o acidente teria sido muito pior para o maquinista e o seu auxiliar. Considerando então que este objeto seja mesmo uma nave alienígena, este incidente também mostra algo que já debati algumas vezes aqui no canal Área 51, de que a tecnologia avançada não quer dizer perfeição. Então podemos supor que o ser que estava pilotando aquela nave provavelmente teve o seu momento de distração, não viu o trem vindo e acabou causando o acidente, uma falha esperada para qualquer tipo de vida inteligente biológica, que assim como os humanos, provavelmente também cometem erros. Mas e você? O que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal, vire membro se puder, clicando em Seja Membro e me siga lá no Instagram.